Hebreus, capítulo número 11, o versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quero falar nessa noite sobre o poder da fé, mas primeiro nós precisamos entender de que fé essa escritura ela está fazendo menção. Nós temos aqui a fé natural no primeiro momento, que muitos têm confundido com a fé salvífica. O que é a fé natural? Eu acredito que um carro funciona bem, eu acredito que uma bicicleta funciona bem, eu acredito que gosto de um alimento, eu acredito que um médico ele estuda, ele labuta para que possa aí cuidar das enfermidades, das situações físicas na vida das pessoas. Mas essa é a fé natural, ela não tem nada a ver com o mundo espiritual. A fé natural ela é definida, ela é descrita como uma fé que se relaciona com esse mundo. Mas a fé que nós queremos falar nesta noite, que ela é poderosa, é a fé salvífica. A fé salvífica ela tem a ver, ela tem relação com o mundo espiritual. Ela é uma fé de natureza espiritual. Ela é uma fé que nos leva a comunicar-nos, a nos relacionar com o plano de salvação de Deus para a humanidade. Quando você vai em Tito, capítulo 2, versículo 11, lá ele anuncia, Paulo escrevendo para Tito, ele anuncia, olha, porque a graça de Deus, o favor de Deus, imerecido, a dádiva de Deus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que renunciando às impiedades e às coisas velhas, ou seja, a fé salvífica, ela nos comunica, ela nos relaciona com a salvação de Deus. E a salvação de Deus, ela é o fato de que Deus ele se dispôs em sua misericórdia, em sua bondade, ele se dispôs a remover todas as nossas más atitudes que estavam registradas perante a face do Senhor, remover da sua presença e consigo remover todos os efeitos espirituais negativos, remover toda possibilidade de intervenção maligna direta contra as nossas vidas, contra os nossos lares, contra os nossos projetos, contra o nosso ser, remover todos os efeitos espirituais negativos e agora sim nos oferecer cotidianamente a possibilidade de sermos perdoados por Deus. Nós recebemos cotidianamente a possibilidade de termos o auxílio divino em nosso favor. Então a fé salvífica, ela nos ajuda a entrar na salvação de Deus. E como eu posso saber se eu tenho ou não acesso à fé salvífica? Se a minha fé é natural ou é uma fé salvífica? Já foi falado. Se a sua fé ela só tem relação com as coisas dessa vida, com as coisas naturais, e não tem nenhuma relação com as coisas espirituais, então a minha e a tua fé ela está sendo uma fé natural. Agora, como eu vou saber se a minha fé é salvífica? É porque a fé salvífica, ela se inicia crendo em Cristo Jesus, o Senhor. Quando você vai lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é um presente de Deus. Não vem de nenhuma obra para que nós não venhamos gloriar em nós mesmos. Porquanto, se nós praticarmos boas obras, é porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Logo, a fé salvífica, ela tem relação com a fé em Jesus Cristo. E se nós formos aprofundar esse pensamento,
quando Tiago, lá no capítulo 2, a partir do versículo 22, ele vai comentar, alguém pode dizer, eu tenho a fé, mas eu não tenho as obras. Ora, de que adianta? A fé sem as obras é morta. Porque vê que a fé de Abraão cooperou com as suas obras, ou seja, operou juntamente, auxiliou a operar. Então, a fé salvífica, ela me auxilia a agir, a ter atitudes. Ou seja, é a intenção. Por meio da fé, eu recebo a intenção na minha obra, na minha atitude, no meu modo de viver. Aí sim, eu estou tendo uma fé salvífica, porque as minhas atitudes, as minhas obras recebem a intenção da fé, do crer. E só foi possível, sim, somente em Cristo Jesus. Porquanto essa fé ela é comparada lá, quando Tiago compara, que a fé de Abraão cooperou com suas obras. E por quê? Quando você vai em Hebreus capítulo 11 e o versículo 17 e 18, lá diz que creu Abraão em Deus, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho da promessa do meio dos mortos. Então, se Deus não nos envia o seu filho, se Cristo Jesus não vem até a humanidade, de modo algum nós teríamos a possibilidade de ter a fé salvífica. Então tudo é graças a Deus em Cristo Jesus. Por isso que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos a fé salvífica. Porque nós estamos crendo no Filho de Deus, da promessa de Deus, e que Deus foi poderoso para ressuscitar ele do meio dos mortos. Porquanto nós não cremos num Cristo morto, nós cremos num Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, passou ali 40 dias com os seus discípulos, ensinando, orientando, dando as últimas instruções, e ascendeu, subiu aos céus e assentou-se à direita do Deus Todo-Poderoso. Baseado nisso daí, se eu e você estamos crendo numa esfera espiritual, nós estamos crendo no primeiro momento nas obras de Deus, nas atitudes de Deus, nas práticas de Deus, nas grandezas de Deus, nas maravilhas de Deus, sim. Aí eu tenho a fé salvífica que me dá acesso ao plano de salvação, a salvação que Deus ofereceu à humanidade, que já foi explicado. Deus remove as nossas culpas, o nosso passado, os nossos pecados. Ele nos dá acesso a perdão cotidianamente, ofertado abundantemente para nós. Possibilidade de Deus intervir e auxiliar todos os dias as nossas vidas, para que nós possamos aí perseverar até ao fim, até a sua vinda coletiva, no arrebatamento, ou na sua vinda particular, no momento que eu e você deixarmos este plano desta vida. Sim. Agora vamos falar do poder dessa fé. Poder é simplesmente uma palavra utilizada que faz referência à capacidade de algo causar algum efeito, alguma reação. Então, o propósito da fé não é simplesmente ela ser abstrata. O propósito da fé é ela causar algum efeito nas nossas vidas. Agora, eu sinto muito, se você não está tendo esse efeito dessa fé na sua vida, você está perdendo muita coisa que Deus concedeu para você gratuitamente, Um presente de Deus, a fé, por meio do Filho amado de Deus, que veio e Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele ofereceu o seu Filho e juntamente com o seu Filho ele ofereceu essa fé salvífica, essa fé da salvação para a minha e para a sua vida, Para que esta fé tenha poder, ela cause efeitos em mim e em você. Só que esta fé, ela tem que ser robustecida, ela tem que ser fortalecida, porque a fé, ela não é irracional. A fé, ela é racional. Hebreus capítulo 11, e você vai no versículo número 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé nós entendemos. Então a fé, ela vem trazer uma compreensão.
A fé natural, ela, já falei, tem relação com as coisas naturais dessa vida e ela me auxilia, esse crer, esse conhecer, me auxilia a me relacionar com o mundo natural. Então, a fé salvífica me auxilia a entender para que eu me relacione com o mundo espiritual. Que maravilha! Deus nos ofertou esse presente. E qual é o poder da fé? O primeiro, nós vamos lá em Gálatas, no capítulo 3, e o versículo número 26. Porque todos os que são da fé são filhos de Deus. Que maravilha! Nós não vamos ser mais órfãos. Não ter a quem recorrer quando ninguém mais sobrar ao nosso redor, ou quando tudo desmoronar, não ter aquela pessoa com capacidade de agir em nosso favor, ficarmos sem auxílio algum, não é verdade? Pela fé você tem o poder de ser chamado filho de Deus, né? Você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né? Versículo a seguir. Jesus veio para os que eram seus, mas os que eram seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha, nós já centralizamos, a fé é cristocêntrica, já foi falado, né? Novamente aqui é frisado, a fé salvífica é por meio de Cristo Jesus, e por meio dessa fé em Cristo Jesus, que foi um presente de Deus, eu me relaciono com as coisas espirituais, e num primeiro momento, no mundo espiritual, eu recebo a minha identidade, filho de Deus. Que maravilha, que privilégio, ser chamado filho do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele cuja destra move o mundo e a terra é o descanso dos seus pés, ele põe de joelhos as nações e os reinos, faz tudo quanto lhe apraz, né? Salmo 96, dizei às nações, o nosso Deus, ele reina, louvado seja o Senhor. Este é o primeiro poder da fé. Olha só o que você tem. Então, muitas vezes não se sinta, para de ficar como um gatinho carente de atenção que fica no pé. Você recebeu uma identidade espiritual por esta fé salvífica. Você recebeu a capacidade de ser chamado filho de Deus. Então pense, conscientize-se que você tem uma identidade espiritual. E você que ainda não se relacionou com essa fé salvífica, não sentiu esse poder na sua vida de poder se sentir filho de Deus, entre nessa fé salvífica. E é muito simples, creia no Filho de Deus que foi ressuscitado ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Ele pode viver no seu coração, no meu coração, ele pode viver nas nossas vidas. E receba a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo poder que a fé tem. Nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a confirmação das coisas que se esperam. Everton Borges, grande pregador, homem de Deus. Deus abençoe aí por estar aí conosco nessa live. Nós estamos falando aqui sobre o poder da fé e nós estamos entendendo. Agora sim, nós já entramos na fé salvífica, nós já compreendemos e já nos relacionamos aí no mundo espiritual, né? Nós já entendemos o primeiro poder que a fé tem, né? De nós termos a nossa identidade espiritual, de sermos filhos de Deus, né? E o segundo poder, primeiro, uma firmeza. Quantas vezes nós somos desestabilizados, tiram o nosso chão com alguma notícia, né? Com algum acontecimento, coisas inesperadas que vêm nas nossas vidas, sim, tentações, né? Provocações, fraquezas, né? Necessidades, provações, pessoas difíceis de se relacionar, e nós muitas vezes ficamos sem chão, mas a fé, ela nos concede esse segundo poder aqui, tem muitos mais, mas eu quero falar sobre esse poder de nós termos um fundamento, firme fundamento das coisas que não se veem, ou seja, por mais que eu não esteja compreendendo, não esteja tendo a visão de alguma solução naquele momento, naquela dificuldade, eu não vou perder o meu chão, eu não vou me desestabilizar, eu vou ligar a minha mente em Deus, eu vou utilizar a minha fé, agora sim,
A fé não é abstrata, prática. Agora sim, eu utilizo essa fé, eu ligo meu pensamento em Deus, eu procuro pensar em Deus, eu procuro me comunicar com Deus, me lembrar que sou filho de Deus, e aí eu recebo meu centro, até que eu possa ver aquilo que eu clamei ao Senhor e aquilo que eu acreditei no Senhor, meu Deus, se realizando na minha vida. A fé, ela faz isso, a fé, ela preserva. A fé, nós vemos ali, Daniel recebeu o testemunho de fé, Sadraque, Mesaque e Abednego receberam o testemunho de fé, homens que foram preservados nos momentos da dificuldade. Eles não abriram mão da sua fé, não abriram mão do seu Deus, mas suportaram tudo com a mente ligada em Deus. Eu acho tão lindo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dizem, olha, vive, ó rei Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, que o nosso Deus, ele pode nos livrar da tua mão. Mas ainda que ele não faça, olha que coisa linda. Olha a certeza que eles tinham. Ainda que o Deus pode nos livrar, Nabucodonosor. Vive, ó rei. Mas se Deus não nos livrar, nós também não vamos abandonar a nossa fé. Que coisa linda. E eles foram preservados, um exemplo de preservação que a fé traz. E eles conseguiram contemplar, eles conseguiram ver aquilo que eles não viam, mas que eles acreditavam, e estavam centrados, eles estavam fundamentados, nessa fé. E aí eu vou entrar agora nesse terceiro poder, confirmação das coisas que se esperam. Ou seja, eu ter projetos, ainda que eu não compreenda como eles vão ser executados, mas por esta confiança, por este entendimento, com a relação que eu tenho no mundo espiritual, no poder da fé que eu tenho de ter uma identidade espiritual, filho de Deus, de ter um centro, um fundamento, uma base, para que eu não me desestabilize, eu não entre num surto de loucura, eu não entre num desespero total, a ponto de abandonar, acabar com a minha própria vida, abandonar a família, desistir de tudo. Eu tenho um centro nesse segundo poder da fé. No terceiro poder da fé, eu faço projeções, eu faço projetos. A fé, ela te possibilita a ver um amplo horizonte de toda a dimensão do seu viver, tudo aquilo que você pode viver. Não é mais o que as pessoas projetam para você. Não é mais simplesmente a capacidade humana que você enxerga em si mesmo, mas sim a capacidade que a fé te trouxe a compreensão de que você poderá projetar algo na sua vida, o que? Crendo e confiando em Deus. Entrou aí também a Elda, filha do nosso reverendíssimo pastor Idail Resplandes Viana, homem de Deus, missionária Ana Lúcia Reis, esposa do pastor Arthur Reis, Queremos agradecer a todos que estão aí participando dessa live, nos ajudando, viu? Divulgue, compartilhe. Nós vamos estar sempre realizando essas lives, Ora com o meu irmão Luciano Poder, ora às vezes ele só ou eu só, mas nós vamos dar continuidade a este trabalho. Não podemos parar de falar do que nós temos visto, ouvido e vivido. Sim, olha só. Então a fé, ela não é simplesmente algo abstrato. A fé, ela traz todas essas capacidades de ações na minha e na sua vida. Então, não perca tempo. Continue a desenvolver essa fé salvífica. E como eu posso desenvolver a minha fé salvífica? Que eu tenho acesso ao plano de salvação de Deus, ao perdão cotidiano dos pecados, ao auxílio constante de Deus na minha vida, a todo esse poder de fé que me traz a identidade de filho de Deus no mundo espiritual, que traz um centro, um fundamento, uma força ali que não me deixa desestabilizar, que me traz a capacidade de projetar além da minha capacidade, além daquilo que eu compreendo. Como eu posso desenvolver? Você vai em Romanos, capítulo 10, o versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. As escrituras são suficientes.
Meu irmão e minha irmã, tem muitos homens de Deus pregando o evangelho de verdade, a doutrina bíblica, mas cuidado com muitos que estão apenas te ensinando a se relacionar com o mundo natural apenas. E a fé, salvífica, ela não engloba apenas um relacionamento com o mundo natural, mas nos ensina a nos relacionar com o mundo espiritual, porque Deus nos fez do pó da terra material, mas Ele soprou em mim e você fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. Vamos cuidar também da nossa vida espiritual, e é somente por meio da fé salvífica, desenvolvendo ela pela suficiência das Escrituras. Deus continua abençoando você, a sua família, a sua vida. Nós vamos estar orando